Provérbios 12, versículo 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Em um mundo tão materialista, um dos desafios do peregrino celestial é permanecer firme em suas crenças, como aquele que vê o invisível. Quando olhamos para uma árvore frondosa, cheia de frutos, geralmente nos esquecemos que são as suas raízes que garantem a sua fixação e estabilidade, e principalmente a absorção dos nutrientes, da água, do potássio, que irão garantir a sua beleza. Geralmente escondidas debaixo da terra, é a raiz e não os frutos que garantem a vida. Da mesma forma, as bases da nossa vida determinarão quais serão as fontes de onde tiraremos nossa energia vital. É através das nossas raízes que obteremos a seiva necessária para a sobrevivência. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus usa a figura de um solo rochoso, cuja raiz não pode se aprofundar. E ele usa isso para nos alertar dos perigos do desânimo diante das perseguições e dos escândalos. Sem uma raiz firme, não haverá frutos sadios. Porém, como Paulo diz em Romanos 11,16, se for santa a raiz, também os ramos o serão. E mais uma vez a história de Davi se destaca em meus pensamentos. Como foi possível a Davi suportar tamanha pressão e opressão durante seus anos como um fugitivo do insano rei de Israel? Para escapar da morte diante de um outro rei, agora filisteu, Davi se passa por doido, babando em sua barba, arranhando portas e contorcendo suas mãos. Sua popularidade aumentou foi com as pessoas menos desejadas do povo, de maneira que Davi se fez chefe de todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Quem olha para Davi não poderia imaginar que uma árvore tão seca e com nenhum fruto poderia ter uma raiz tão forte. Davi encontrou em Deus sua fixação e seu local de absorver os nutrientes necessários para prosseguir. Até chegar o momento em que a primavera chegou a ele e então Davi passou a dar muito fruto. Qual foi o segredo de Davi? O próprio Senhor Jesus responde isso em Apocalipse 22,16. Eu, Jesus, sou a raiz de Davi. O imediatismo em que vivemos nos inclina a buscarmos atalhos para demonstrarmos para os outros frutos que nos faltam. Nossas raízes tentam se fixar em solos pobres das coisas profundas de Deus e, como consequência, temos muita folhagem, mas pouco fruto do Espírito. Somos como Judas 13 diz, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, porque são desarraigadas. Não experimentamos uma vida plena de comunhão fraternal uns com os outros, porque tememos que descubram que, por detrás da nossa linda folhagem, não existem frutos. Selamos então um pacto de mediocridade recíproca, onde eu não critico as suas raízes e vice-versa, e nos contentamos com a fachada pseudo-piedosa que traz uma aparência religiosa para as nossas vidas, porém nossas raízes continuam absorvendo as coisas do inferno, as coisas da carne e as coisas do mundo. Lá em Mateus 21,19 diz que Jesus, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, tendo apenas encontrado folhas, disse: nunca mais nasça fruto em ti. João Batista também advertiu o povo dizendo que já estava posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda raiz profana será cortada pelo próprio Senhor Jesus. Abandonemos a perversidade e estendamos nossas raízes para os mananciais de vida de Deus, sabedores que a raiz dos justos jamais poderá ser removida. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Jeremias 17, 7 e 8.